O cemitério das almas perdidas. O cemitério abandonado de Araguaína ficava nos limites da cidade, cercado por árvores retorcidas e vegetação densa que crescia descontroladamente. A terra ali parecia esquecida pelo tempo, como se o lugar tivesse sido tragado por uma força antiga. O portão de ferro enferrujado balançava ao sabor do vento, rangendo em um lamento constante, como se tentasse afastar qualquer um que ousasse se aproximar. Havia uma lenda entre os moradores locais. Diziam que aquele cemitério não guardava apenas corpos, mas também almas que nunca encontraram descanso. Essas almas, perturbadas e desorientadas, vagavam pelas noites escuras, buscando algo ou alguém que pudesse libertá-las da prisão que o tempo lhes impôs. Aqueles que, por acaso, passavam perto do cemitério durante a noite, relatavam sentir uma presença pesada, como se o ar estivesse impregnado de desespero. À noite em que a escuridão parecia mais densa, um silêncio absoluto pairava sobre o cemitério. O vento parou de soprar, e as sombras das árvores retorcidas se esticavam pelo chão, criando formas quase humanas. As lápides, cobertas de musgo e rachaduras, se erguiam como testemunhas mudas de um passado esquecido. O que poucos sabiam era que, quando o relógio marcava meia-noite, o véu entre o mundo dos vivos e o dos mortos se tornava mais tênue naquele lugar. Naquela noite, um grupo de jovens, ignorando os avisos dos mais velhos, decidiu explorar o cemitério. Eles riam nervosamente enquanto cruzavam o portão, suas lanternas iluminando o caminho estreito entre as tumbas. A curiosidade os levou para o coração daquele terreno maldito. Contudo, à medida que avançavam, o ar parecia mais pesado, sufocante, como se algo invisível os observasse. De repente, o primeiro a sentir o desconforto foi o jovem que estava mais à frente. Ele parou, sentindo um frio inesperado que subia pela espinha. O ar ao seu redor parecia vibrar, e a lanterna que segurava começou a falhar, piscando erraticamente. O silêncio era ensurdecedor, e ao longe, um murmúrio baixo, como um sussurro, ecoou entre as lápides. O murmúrio logo se transformou em um som mais claro, como vozes distantes. Vozes que se mesclavam em um lamento profundo, um chamado que parecia vir das profundezas da terra. Os jovens, agora paralisados pelo medo, perceberam que aquelas vozes não eram humanas. Eram os espíritos, almas que haviam perdido seu caminho e agora vagavam, buscando desesperadamente descanso. Um deles tentou correr, mas tropeçou em uma raiz que parecia ter surgido do chão como uma mão espectral. Quando olhou ao redor, seus olhos se arregalaram de terror ao ver figuras nebulosas emergindo das sombras. Eram formas translúcidas, corpos sem rosto, desprovidos de identidade, flutuando entre as tumbas. Seus olhos vazios pareciam buscar algo, uma esperança de alívio que nunca chegava. Os espíritos se moviam lentamente, arrastando-se em direção aos jovens, cercando-os por todos os lados. Cada um deles sentia o frio espectral se aproximando, como se a morte estivesse estendendo sua mão gelada. As vozes agora eram gritos, gritos de dor e tormento, que ecoavam no fundo da mente dos sobreviventes. Eles tentavam correr, mas o cemitério parecia maior do que antes, como se o próprio terreno estivesse vivo, deformando-se para manter suas presas dentro. No desespero, um dos jovens, caído próximo a uma lápide antiga, percebeu que a terra ao seu redor começava a se mover. Mãos esqueléticas, cobertas de lama, saíam do chão, tentando agarrá-lo. Era como se as próprias tumbas estivessem expulsando seus habitantes em busca de paz. Mas não havia salvação naquele lugar. A última coisa que viram foi a escuridão fechando-se ao redor, enquanto as vozes dos mortos os envolviam, pedindo descanso, pedindo por uma paz que nunca viriam a encontrar.
Quando o sol finalmente começou a despontar no horizonte, o cemitério voltou ao seu silêncio habitual, vazio, exceto pelas almas que ainda vagavam, esperando que um novo tolo cruzasse o portão, trazendo consigo a promessa de descanso que nunca chegaria. O cemitério das almas perdidas de Araguaína havia reclamado mais vítimas, e a cidade, mais uma vez, teria que lidar com os desaparecimentos inexplicáveis. As histórias continuariam a ser contadas, mas poucos acreditariam até se depararem com o chamado dos mortos.